Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Sempre bom estar de volta. Sinto saudade dos irmãos, né? Faz 7 meses que a gente veio. Não sinto saudade do frio. Caí de paraquedas aqui nesse frio, né? Lá em Afuá, 20 graus já é calamidade pública já, né? Você não vê ninguém mais na rua, ninguém sobrevivendo. Mas lá no norte tem 2 estações. Tem quente e muito quente, né? E você pode escolher quando você for visitar a gente, se você quer quente ou muito quente, né? Essa época lá agora é verão. Acredito, é o contrário, né? A gente chama de o verão amazônico, porque essa época não chove lá, então fica mais quente. Aí janeiro chove mais, fica um pouquinho menos quente, né? Mas é pouca coisa. Mas é um prazer estar aqui. A gente serve na missão MEAP, que é a Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, né? Ela está em diversas partes do Brasil, começou aqui em São Paulo, Paraná, né? Foi subindo Bahia, pegou Piauí, Maranhão, e agora chegou no Pará, Amapá, e está entrando agora no Amazonas, essa missão MEAP, né? Está entrando num rio chamado Rio Purus, tem 1.500 quilômetros esse rio, e menos de 2%, 3% de evangélicos, né? Muitas comunidades sem alcançar, né? Então a MEAP está com 40 missionários agora, tem 3 anos lá, e Deus está abrindo as portas lá, né? Graças a Deus, muitas famílias indo, e muitas comunidades, né? Muitas comunidades a serem alcançadas por Jesus lá na região do Amazonas, né? E tivemos essa reunião da MEAP, reunião nacional. Eu tive o privilégio de vir, né, participar da reunião para direcionar planejamento, foi uma semana. E aí eu pedi para eles esticarem um pouquinho, né? Falei, já que ganhei a passagem, né, dá uma esticadinha para eu poder ficar um pouco tempo mais. E aí também fiquei sabendo do acampamento, né, me ofereci para o Natan para ajudar a atrapalhar o acampamento dos adolescentes, né? Estava ali ajudando a atrapalhar eles um pouquinho. E depois vou estar com a minha mãe, né? Aqueles que conhecem minha mãe, ela está um pouquinho doente, bem doente, na verdade, né? Está tratamento de câncer, está fazendo quimioterapia. A gente pede oração para os irmãos, tá bom? Eu já trouxe uns bagulhos aqui, tá bom? Vou apresentar para vocês umas coisinhas aqui. Então é o seguinte, quem quiser, lá atrás tem chama Travessia Missionária. O que é isso? É o contato das igrejas, só que está sendo distribuído por todo o Brasil, quando o missionário da MEAP vai em qualquer lugar, né? Eu quis trazer na minha igreja também. Então, se você quiser, eu quero orar pela MEAP, conhecer mais, tem aqui atrás, tá? Você preenche, você me entrega depois, tá bom? Tá lá atrás, aí leva uma canetinha lá, preenche, você destaca aqui, aí você dá para mim, eu levo para a missão, eles vão mandar uma cartinha para você. Você pode ser mantenedor se quiser, intercessor, quero orar pela MEAP, está precisando de muita oração, uma missão que está muito séria no Brasil, né? Está 33 anos aqui no Brasil. Eu quero ajudar a compartilhar a MEAP, aí vai, tá bom? Então você pode pegar lá. Tem esse CD aqui, eu sei que a maioria não ouve CD, né? Mas por acaso você ouve CD, quiser, né? Tem esse CDzinho, R$15. É um CD da MEAP, foi do aniversário da MEAP, um CD de missões. E esse CD você ajuda a missão, tá bom? Não é para mim o valor. Se você quiser, tiver interesse, quer comprar, para guardar, deixar de botar um quadrinho, ouvir, sei lá, qualquer coisa, né? Tem playback também. Você pode adquirir, tá bom? Vai abençoar a missão, tá bom? Agora, essa outra ferramenta aqui, já recomendo muito os irmãos, tá bom? Isso aqui é devocional missionário para crianças, de 4 até 12 anos, se eu não me engano. 5 a 12 anos, acho que é isso. Então, ela tem uma devocional semanal, né? E ela é de missionária. Então, você não vai achar isso igual no Brasil, né? Uma devocional missionária para você fazer com seu filho. Então, a ideia é que faça uma vez por semana, e depois ali do ladinho, você pode abrir lá, dar uma olhada, folhear, ver, né? Então, tem aqui os versículos que a criança lê durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e uma vez na semana você pode fazer atividade com eles. Missões, mostrar que o mundo, né, além da nossa cidade, né, ele aprendeu o plano de Deus, o amor de Deus de alcançar toda a terra. Tá R$20, é um preço também não vai me ajudar, o valor que entra aqui é para fazer mais revistas e a gente conseguir espalhar mais revistas dessas pelo Brasil. Mas pelo material que é, a qualidade do material, não a qualidade do papel, né, mas a qualidade do que está escrito aqui dentro, vale a pena você dar para um sobrinho, para um filho, para você, pai, fazer devocional com seu filho, que seja uma vez por semana, marca lá. Quarta-feira é o dia do nosso devocional missionário, exemplo, né? Coinonia Kids, qualquer coisa, tá bom? É um material excelente. Então você pode dar uma olhada, folhear à vontade, tá bom? Qualquer coisa você fala comigo. Bem? Muito bem, eu queria falar um pouquinho. Pode passar? Muito bem, né? Eu mostrei aqui em dezembro, né, as famílias que estão lá com a gente. E essa família que está de cá, o Marcelo, né, a Helena e as 2 meninas aqui, estão saindo da base, então vamos ter menos pessoas lá, né? O trabalho estava muito, e agora Deus mostrou onde o caminho para eles irem para um outro lugar.
Então, nós temos uma casa vaga de missões lá e estamos orando para Deus levantar alguém para nos apoiar no projeto lá, né? O Crisma e a Márcia que estão no meio ali, né? Que é a mãe do Murilo também, a Márcia é mãe de outro Murilo, né? E agora eles têm um foco, eles querem ir para os rios, serem missionários. Então, nós estamos orando para levantar sustento por eles e treiná-los para eles poderem ser missionários lá no Rio, né? Eles foram bem diferentes, eles são de Afuá, aí foram chamados para ajudar na base, ajudar na manutenção, tudo ali na base, e agora estão com esse desejo de ser missionários, estão fazendo CTL em Macapá, aprendendo a palavra de Deus. Então, orem pelo Crisma e a Márcia. A gente tem um plano para eles aí, a gente vai sentar com eles ainda, mas para que daqui a algum tempo eles saiam da base e vão morar mais para dentro no Rio, né? Onde eles podem alcançar uma comunidade ali, e esse é o nosso desejo, irmãos, que a gente consiga alcançar mais, indo para o interior, né? Indo mais para comunidades, assim vai, né? Nosso braço é pequeno, né? Mas estamos orando para Deus levantar trabalhadores. Pode passar? Esse é o projeto Docilar, né? A gente ficou bem apertado esse ano, tive que dar aula, né? Coitado dos alunos, né? Mas foi ali no professor YouTube, a gente pega alguma ideia diferente ali, tentando ajudar em questão de português e matemática. Mas o nosso foco principal, irmãos, é a palavra de Deus. Então, a gente começou a pregar a Bíblia do cronológico, de Gênesis, mostrando a queda do pecado, tal, pegando bem firme a palavra de Deus mesmo. A gente aproveitou a oportunidade para evangelizar essas crianças, né? Interessante que uma menina se converteu, e foi uma conversão tão genuína, muito genuína, assim, uma conversão que você percebe assim, na conversa com essa criança, né? Interessante que ela não falou, eu converti porque eu levantei a mão, vocês vão ouvir um testemunho dela agora, mas pela palavra, ela vai citar Noé ali, ela vai ser bem espontânea, irmãos. A Cris só falou assim, fala o que Deus falou contigo, e ela vai falando, ela vai soltando, né? Pode soltar o videozinho? Deixa eu vir ele. Nessa escola que Deus possa abençoar todos aqueles que dão o nosso lanche para essa escola aí. Depois que entrei na minha vida para Jesus, eu entendi que como a gente entrega a vida para Jesus é uma coisa séria, não é uma coisa só porque o homem que me entregou, porque nós temos que entregar uma decisão, e só da gente essa decisão que a gente permitir. E todos me apoiaram só até aqui, eu agradeço muito a todos aqueles que me apoiaram, e eu peço que Deus derrame as bênçãos sobre em cima da casa de cada um, e abençoe a vida dela. Amém, né? Glória a Deus, né, irmãos? É a Paulinha, essa menina, a mãe dela autorizou a gente passar, né? Só pedi para o Davi não passar na internet por causa do rosto dela, né? Mas interessante, né? Uma menina que aceitou Jesus e ela sofre perseguição lá em Afuá, porque ela quer orar na escola, né? Tinha um menino com dor de cabeça. Professora, posso orar pelo menino? Pode. Ela foi lá orar pelo menino, os colegas dando risada dela, e ela ora na casa dela, chega lá, tá lendo a Bíblia, né? Tá devorando a Bíblia, tá fazendo discipulado com a Cris, né? Então, é resultado, né, que a gente tem. A gente não está muito preocupado em que as crianças ali saiam, né, grandes conhecedores de português, matemática. Claro, a gente quer abençoar dessa forma, mas Deus deu a graça de conhecer dessa menina se converter para a honra e glória dele, né? Tivemos uma equipe de saúde em abril também, conseguimos fazer vários atendimentos, uma equipe de São Paulo aqui, fizeram cirurgia, fizeram várias coisas lá, e isso aí mostrando o amor de Cristo, né? Tudo gratuito, conseguiram remédios, medicamento. Então foi uma bênção, foi muito trabalhoso o antes e o depois, né, de recebê-los, mas tivemos a oportunidade de pessoas do Rio, a gente conseguiu encaminhar direto, né, ia lá no Rio, entregava a fichinha, né, que o pessoal de Afuá, que mora na cidade, tinha que ficar na fila lá, mas a gente conseguiu vários ribeirinhos para vir nesse atendido, levaram até um ultrassom lá, né, então foi bênção para a cidade lá, graças a Deus. Pode passar? Então, a gente começou um projeto com a World Link Ministérios, na verdade eles usam a nossa base, então eles estão fazendo treinamento de plantação de igrejas. Então, tiveram quase 50 líderes, né, da região ali para se tornarem plantadores de igreja, né? Esse ministério dá tudo, dá apostila, alimentação, 4 dias, né?
Então, tem uma turma boa aí que o desejo é que essas pessoas nos ajudem, né, pessoas de denominações diferentes, mas que eles nos ajudem a propagar o Evangelho. Né? Então, estão tendo o Antigo Testamento, estão tendo várias matérias, né, são 3 módulos por ano. Então, graças a Deus, a Interlink fez esse propósito com a gente durante 3 anos. Né? Pode passar? Nosso trabalho no Rio continua ainda, queremos intensificar mais ainda, no Rio Muruquara, né, ali tem aquela família que era uma senhora que não recebia crente na casa dela, né, e ali a gente está sentado na mesa dela ensinando a fazer pão. Né, a Cris foi lá, levou farinha, tudo, né, e está vendo como qualquer coisa que você tenha, você pode abençoar uma família. Né, então, ensinando a fazer pão ali, então a gente tem ali os 40 minutos ali fazendo pão e conversando, né, e no final, logicamente, a gente aproveitou a oportunidade e falou do quê? Jesus, do pão da vida, né? É um privilégio, né? E aquela menina ali, Jamile, tem acho que 13 ou 14 anos, é uma menina que se converteu no Rio, né? A gente, muita luta, a gente conseguir lá dar o discipulado para ela, mas uma menina que se converteu e está lendo a Bíblia, está lendo João, né? Está interessada, é gostoso de ver, né? Ela espera a gente chegar, receber. Então, olhe pela Jamile, mais uma irmã de vocês, né? Irmãs nossas em Cristo Jesus, que precisa ser discipulada, né? Infelizmente, a gente não consegue sempre, né? Então, é um discipulado a muito longo prazo, mas Deus, com a sua graça, tem transformado a vida dela. Pode passar? E eu queria falar com os irmãos hoje quais têm sido as suas prioridades, né? Quais têm sido os maiores investimentos da sua vida e da minha vida, né? Essa palavra, perguntei primeiro para mim. Quais têm sido os maiores investimentos que você tem feito na sua vida? Alguns podem falar que é uma casa, né? Eu comprei uma casa, maravilha, bênção, né? Um investimento bom que eu fiz na minha vida esse ano passado, ou que eu estou querendo fazer é comprar uma casa, ou então pode ser comprar um carro novo, né? Um carro melhor, que me ajude no trabalho, ou pode ser um terreno, né? Um bom investimento que eu fiz foi a compra de um terreno. Tem um testemunho de um missionário amigo nosso, que ele, acho que era em Guarujá, ou Santos, e ele comprou um terreninho lá longe, lá nada, pagou mixaria no terreno. E deixou o terreno lá e foi viver a vida dele, né, com o terreninho lá. De repente, construíram um shopping center do lado do terreno dele. E aí, construíram um prédio naquele terreno. Aí, o cara, para comprar o prédio, para comprar o terreno dele, pagou um valor de apartamento. Então, ele trocou o terreno, que não valeu quase nada, por um apartamento, praticamente, daquele que construíram lá, né? Que investimento, né? Ele nem pensava nisso, mas multiplicou, né? Talvez o maior investimento que você fez, eu não sei, manjo nada disso, mas eu olhei na internet, né? CDI, poupança, bitcoins, né? Não sei como é que chama aí, moeda virtual, né? Mas, por outro lado, uma missão recentemente perdeu 65 mil reais com esses bitcoins, né? Colocou o valor lá, e eu não sei, manjo nada disso, eu sei que perdeu 65 mil reais, é muito dinheiro para uma missão, né? Porque caiu, aí não conseguiu, sei lá, travou o dinheiro lá, eu sei que não saiu o dinheiro lá, né? Perdeu esse valor todo. Então, no caso, um péssimo investimento, né? E acontece, nós temos investimentos na nossa vida. Mas eu queria mostrar qual o melhor investimento, eu queria que a gente pensasse hoje, Jesus falando isso. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, não vai ser projetado ali, Mateus capítulo 6, versículo 19, que nós possamos meditar. Onde temos investido o nosso tempo, investido nossos recursos financeiros. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Vou ler minha versão, tá bom? Você acompanha com a sua, quem não tem, acompanha, tá bom? Diz assim, Mateus 6, 19 a 21. Não ajuntem tesouros aqui na terra, aonde traça e ferrugem os destrói, aonde os ladrões arrombam casa e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Irmão, esse versículo não é só para quem está na cidade, né? O missionário vem para falar quem está na cidade, que tem carro em casa. Esse versículo é para mim, porque não é porque nós estamos no campo missionário que a gente não faz investimento errado em coisas terrenas. Às vezes eu me pego, né? Eu tenho que me direcionar. Então a palavra de Deus ela serve para nos redirecionar para a vontade de Deus. Então, Jesus está falando assim, olha, meus queridos, não ajuntem tesouro nessa terra, porque vai se estragar, vai perder, vai, né? Preste atenção no que a gente está investindo na sua vida. Mas ajunte tesouro aonde? No céu. Então, o melhor investimento, Jesus está falando, meu querido, o melhor investimento que você vai fazer na sua vida é aquele aqui no céu. Por quê? Ele não se estraga,
ninguém rouba, né, não se perde, não se desvaloriza e não tem risco. Então investe lá que é certeza. Então Jesus, ele está falando com o povo aqui, fala comigo, que espero falar contigo, é que nós precisamos sentar e pensar aonde nós estamos investindo a nossa vida. Aonde nós temos investido, porque ele diz no final, né? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então nosso coração fica nos tesouros que a gente está procurando. E a maioria das vezes, nossa carne, nosso eu, o nosso coração vai estar em coisas materiais. Quanto tempo a gente fica pensando, né? Eu lembro quando a gente veio para Jacareí, e a gente precisava alugar uma casa. E aí, a gente enxergava placa de aluga assim, em qualquer lugar, né? Lá não é uma placa de aluga, por quê? Nosso coração estava em alugar uma casa, então nossos olhos ficam fitos nisso. Eu lembro quando eu fiz curso de enfermagem, que eu começava a enxergar todo mundo que tinha de branco na rua, né? Porque tinha que usar roupa branca e eu olhava pessoas que usam branco. É igual mulher grávida, né? Quando está grávida, começa a olhar todas as grávidas que surgem, né? Porque nosso olho começa a ficar focado naquilo. E Jesus fala, onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Jesus nos direciona, irmão, a começar a pensar sempre em coisas eternas. Pensar naquilo que ladrão não vai roubar, não vai destruir. Eu queria que você pensasse, os seus tesouros, que você luta dia a dia. As coisas que você gasta tempo pensando, são coisas mais eternas ou mais terrestres. Eu sei que cada um tem o seu trabalho, tem que levantar o ganha-pão, né, tem que pagar boleto, né, tem isso, a gente não estou dizendo, né, mas o que nosso coração fica batendo? E a gente precisa, irmãos, Jesus fala, meu irmão, acorda, vocês precisam pensar que essa vida é passageira. Quando você olhar, vai passar, mas as coisas celestiais não passam. As coisas celestiais, elas duram para sempre. Eu lembro um jogo, chama Age of Empires, né? Quem algum adolescente aí conhece? Rafa conhece, né, Rafa? Conhece? Age of Empires, né? Um joguinho que você fica lá e você começa a crescer a população, começa a construir o seu reino. Né, começa a construir castelos e vai, né? Aí você começa a construir o teu reino. E uma vez, irmãos, eu fiquei 8 horas jogando esse jogo. Quase deu divórcio, eu tirei do meu computador. Mas eu fiquei lá 8 horas construindo o reino e vi os inimigos destruir. Aí eu comecei a crescer naquele jogo e você não vê o tempo passar, você engole a comida e vai, até que eu consegui crescer meu reino e ganhei, fui campeão. O que eu ganhei, irmãos? Não ganhei nada. Quase perdi a esposa ainda, né? A Cris brigou comigo, a gente tinha 1 ano de casado, e aí brigou e falei, tá bom, vou tirar o jogo do meu computador, né? Mas eu estava investindo numa coisa que, tudo bem, foi divertimento, né? Mas não ganhei nada com aquilo, né? Passou, o computador não imprimiu lá nem uma notinha, né? Prêmio, assim, ou aqueles ticketzinhos, né? Aqueles brinquedos, né? Que você troca por... Nem aquilo não saiu, né? Então, às vezes, a gente faz isso, irmãos. A gente começa a investir tempo num negócio que vai, que Deus já falou, isso não vai dar lucro nenhum. Isso não é um bom investimento. Então, a igreja brasileira, nós, TBB, a gente precisa começar a pensar em investimentos eternos. Esse é o melhor investimento que existe. E não sou eu que estou falando, é Jesus. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então, irmãos, peça para Deus, Deus, aonde que está o meu coração? Por que meu coração pulsa? Né, eu lembro quando o missionário que recebeu essa notícia dos 65 mil reais, né, que não ia sair, ele ficou aéreo, assim, né? Ele apostou um dinheiro que não era numa coisa para ajudar em missões, mas só que ficou perdido, né? E eu ficaria também, imagina esse valor todo, né? E foi embora. Agora imagine você chegar no céu, né? Você no último dia da sua vida, até antes de chegar no céu, você olhar para trás e olhar assim, nossa Deus, investi em nada. Investi em coisas, mas eu não vou levar nada comigo para o céu. Então, onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Irmãos, nós precisamos direcionar nosso coração diariamente. Quando você acordar de manhã, Senhor, que hoje meu dia seja para conquistar coisas eternas. Eu vou para o meu trabalho, vou trabalhar, vou camelar, vai ser difícil, vou ralar, tenho que obedecer ao chefe, mas que ali no meu emprego eu possa conquistar pequenas coisas para a eternidade. Né, hoje eu ouvi um testemunho de um irmão falando comigo, que ele teve a oportunidade de pregar para alguém do trabalho dele. Né, chegou para o cara e falou, né, olha, eu queria falar uma coisa para você, e falou de Jesus para uma pessoa do trabalho dele. Está semeando, irmãos, para o eterno. Está fazendo investimento. Ele pode até perder, sei lá, né, perde emprego por causa disso. Mas está investindo no eterno. Eu quero desafiar cada um de nós a isso. Começar a pensar no eterno. Irmãos, isso é um perigo também para quem é missionário. Às vezes nós somos missionários, a gente se preocupa com dinheiro, né? Porque o missionário depende, né? Tem amigos, situações que o missionário se corrompe.
Porque começa a crer, olha, né, eu tenho uma voadeira, uma lancha lá, né? Eu falo que é meu cavalo, né? Como meu sonho teria uma lancha, né? Para uma pessoa aqui em São Paulo ter uma lancha, embora seja um casco de alumínio, motor 40, eu acho que tem que ter um pouco de dinheiro, né? Para ter a lancha, aí bota um carrinho, reboque, né? Para levar lá para, sei lá, andar esqueci até os nomes das cidades que tem, sei lá, né? Que tem o lago, essas coisas, represa, né? Mas eu tenho lá da missão, né? Mas eu foi oportunidade. E às vezes eu vejo missionário, né, querendo crescer, não, mas podemos ter uma lancha maior. Mas qual a necessidade disso? Então não é só quem mora na cidade. Esse coração enganoso nosso, que tende a querer as coisas do mundo, ele bate na porta de todo mundo e bate no seu coração. E Jesus fala, meu irmão, aonde está teu tesouro, ali está o seu coração. Então, não ajunte tesouro nessa terra, mas ajunte tesouro no céu. Então, esse irmão, é Deus sondar o teu coração, você fala, Deus, por que eu tenho batalhado? É para as coisas da terra ou para as coisas do céu? Eu estou batalhando por um carro, mas aquele carro, eu posso usar ele para o céu. Uma casa que eu estou batalhando para comprar, posso usar aquela casa para o céu. Uma casa de adoração, uma casa de encontro, uma casa que eu vou chamar pessoas para jantar, eu vou falar de Jesus, né? Então, pode ser para o céu. Não estou pregando aqui que todo mundo venda tudo, né, e saia por aí, não. Mas nós precisamos começar a pensar que o que eu tenho tem que ser investimento para o céu. Continuando pensando no foco do investimento certo, abra sua Bíblia em João 6. João capítulo 6, 39. João capítulo 6, versículo 39 e 40. Amém? Quem achou, fala amém. Quem não achou, grita misericórdia aí, levanta a mão e dá um pulo. Ninguém, né? João 6, 39 diz assim: E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas eu ressuscite todos no último dia. Pois é da vontade do meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele tem a certeza do investimento maior que existe em vidas. Então Jesus fala assim, olha, aquele que o Pai me deu, jamais vai perder. Então eu posso investir em vidas, que aquele que realmente se converter, aquele que entregar a vida para Jesus, seja uma Paula de 6, 7 anos, seja uma Jamile de 14, seja uma Maria do Carmo de 30, seja quem for que você conhecer, é um que veio nos braços de Jesus, e ele diz que jamais vai perder. Então, quando uma pessoa se converte, e essa certeza do missionário, que eu vou pregar, não sei quem vai se converter, mas eu sei que quem se converter, Jesus vai segurar nas mãos e jamais vai soltar, porque o que o Pai deu, jamais ele vai abandonar, e a certeza é que esse vai ressuscitar todos esses no último dia. Que investimento, irmãos, é vidas transformadas, pessoas alcançadas, que seja um bandido, seja uma mulher simples, uma criança. Então, quando a gente investe em vidas, a gente sabe que Jesus, ele pega aquela pessoa que se converteu, e por mesmo que ela viva uma vida com dificuldades, suas lutas, mas a certeza que Jesus dá aqui no texto é que eu ressuscitarei no último dia. O que é isso? É como um investimento que eu chego no banco, né, vou sacar, mas não está mais lá, está preso ou perdi tudo aquilo. Mas Jesus está dizendo o seguinte, eu vou chegar no último dia e vou sacar todos aqueles, não vai ter perda. É a certeza do investimento que vai funcionar. Vão ter pessoas que vão estar nas mãos de Jesus, de outras línguas, povos e nações, né? Volte para Mateus agora, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 36 em diante. A minha versão diz o seguinte, Mateus 9, versículo 36 em diante. Quando viu as multidões, teve compaixões delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita e peça que eles enviem mais trabalhadores para o seu campo. Irmãos, que coisa mais, que grande oportunidade. Conta a história, talvez você já ouviu essa história, que tinha 2 empreendedores que tinham que ir para uma cidade vender sapato, né? E aí o cara mandou os 2 para lá.
O primeiro andou na cidade, observou que ninguém usava sapato, manda uma ligação de volta. Olha, esquece, a gente abriu uma fábrica de sapato aqui, vai dar errado. Por quê? Vai dar ruim, né? Porque ninguém usa sapato aqui. Então você vai abrir a fábrica aqui, ninguém vai usar sapato. Vai ser uma perda de dinheiro. O outro já que foi lá, fez a mesma coisa, andou, viu as mesmas pessoas, ligou e falou, pode mandar a fábrica para cá. Ninguém ainda tem sapato, então nós vamos chegar e vamos vender sapato para todo mundo. A mesma situação em visões diferentes, né? Ninguém tem sapato. E com o evangelho não é diferente. Jesus, ele olha aqui, ele olha para uma multidão e com compaixão, como ovelhas que não têm pastor. Então, se são ovelhas que não têm pastor, não vamos lá não, porque eles não têm pastor, né? Eles não têm um líder espiritual a seguir, então deixa eles. Mas não, é o contrário. Pessoas que não têm pastor, a gente tem que ter compaixão. É a oportunidade de pregar o evangelho. Por isso que os missionários, né, doidos, vão lá para um lugar onde não tem evangelho. A gente fala que região não alcançada é onde tem menos de 2%, né, 3 a 2% de não alcançar, de pessoas evangélicas. Então, você chega num lugar, numa cidade, que tem 3 evangélicos, se tem 100 pessoas e 3 crentes, é uma cidade não alcançada ainda, porque aqueles 3 não têm potencial para alcançar o resto, né? Então, se missões, né, levar a palavra de Deus para pessoas, e em lugares aonde o evangelho não chegou, é o melhor investimento que existe, porque lá tem pessoas que ainda não usam sapato, não, pessoas que ainda não têm um pastor, e Jesus fala, olha, os campos são pequenos ou são grandes? É muito grande, tem muito trabalho. Então, porque eu entendi do Senhor? Senhor, né, quando eu orei entregando ao Senhor minha vida para missões, eu entendi, estava pedindo oração por Cabo Verde, na África, e pedia por pessoas lá. Eu entendi, peraí, eu posso ser missionário na África, porque lá está precisando, tem pessoas carentes, né, do Evangelho. E Deus me redirecionou para os ribeirinhos. E eu estou lá por quê? Porque tem pessoas ainda que têm oportunidade, pessoas que ainda são ovelhas sem pastor. O campo é grande, né? Não sei se você já deu um zoom ali na Ilha do Marajó, é um emaranhado assim de terras e lagos e rios e garapés e pessoinhas, né? Quando eu passo de avião em cima do Marajó, viajando Macapá, Belém, eu olho assim, vejo riozinhos e eu vejo uma casinha lá no meio do nada. Você vê só às vezes de noite a luzinha, ou você vê um pedacinho de terra, né? Você vê aquele verde e umas 2 casinhas. Eu fico pensando, será que alguém chegou naquela pessoa? Então, meu coração palpita por levantar pessoas para alcançar o Marajó para Jesus, ribeirinhos que não têm oportunidade. Então, irmãos, que investimento é maravilhoso a gente poder levar o amor de Jesus até os confins da terra. E o TBB faz isso. Quando o TBB me envia lá para Afuá, vocês estão fazendo isso. Mas ainda tem muito o que fazer, irmãos, precisamos orar. É o que Jesus está falando aqui no versículo 30 no último versículo, 38. Ore ao Senhor da colheita e peça que Ele envie mais trabalhadores. Irmãos, precisamos orar. Você precisa orar. Nós estamos lá em Afuá com uma staff, né? Acho que é esse nome que usa, né? Eu aprendi essa semana, né? Staff reduzido, né? É esse nome mesmo? É, Carlos, é esse nome mesmo, né? Aprendi essa semana, não sei nem se eu sei usar o termo, né? Estamos com o staff reduzido. Como vamos fazer para aumentar o staff, né? Aí fizemos planejamento, como vamos fazer? Vamos ligar para tantas pessoas, mandar tantos e-mails. Mas eu creio que a principal resposta está aqui. O que eu preciso fazer? Orar. Eu preciso da ajuda dos irmãos, que orem, né? E quem sabe a resposta sai daqui mesmo, né? Precisamos de pessoas, irmãos. Como eu falei, lá no Rio Purus, 1.500 quilômetros de rio, né? Com poucas comunidades evangélicas. Né? Poucas comunidades evangélicas. Então, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então, irmãos, como é que a gente olha para isso? Puxa, a vida num rio desse, né? Não tem nenhum crente, como é que vai lá? Mas é aí que tem gente que precisa. Ovelhas que não têm pastor. Às vezes tem igrejas, né? Irmãos, a cidade de Afuá é desse tamanho assim, né? Tem 20 mil habitantes. A cidade de Afuá tem umas 20, 30 igrejas. Então a gente não está lá para evangelizar a cidade, né? E as igrejas brigando, né? Por metro quadrado, por rua. Aí quando você vai para o Rio, meia hora dali, não tem igreja nenhuma. Ninguém quer sair, gastar combustível para evangelizar, ninguém quer brigar ali por metro quadrado. Então ali não é uma região que está sem pastor. Mas quando eu olho alguns rios que eu já fui, né, Santo Agostinho e outros rios mais, você vê comunidades, rios, que não tem nenhuma igreja. Não tem um crente sequer para que fale assim, esse crente vai tentar conseguir alcançar os vizinhos. Então nós precisamos orar, e eu quero convidar você também a orar. Né? Primeiro você vasculha o teu coração, Senhor, onde estão meus investimentos? Senhor, né, que eu possa
a entender que o melhor investimento que eu posso fazer nessa vida na terra são pessoas, porque pessoas são eternas, e elas estão na mão de Deus, elas estão salvas para sempre. E eu também preciso investir em orar e enviar pessoas. Está com o vídeo aí? Pode passar o vídeo de outros segmentos? Passar um vídeo que fala sobre uma das necessidades do nosso país, tá bom? Nós temos os indígenas, né? Trinta e 37.000 comunidades ribeirinhas. Cerca de 10.000 sem a presença da igreja evangélica. Desafio, né, irmão? São os 8 segmentos menos evangelizados do nosso país, né?
posso querer puxar a sardinha para os ribeirinhos, né? Mas tem muito trabalho, a seara é grande, né? E Deus quer levantar pessoas, como nós, a igreja, né? Para orar, para ir, para participar, né? Eu tive o privilégio de conhecer os indígenas, os ribeirinhos e os sertanejos, né? Quanta carência. Esse é um povo que está ali, né? Esperando, né? Eu tive a oportunidade, fui no sertão lá, e um culto à noite, assim, tudo escuro, e fala, não vai vir ninguém, não é possível, né? E daqui a pouco vê uma velhinha, vem uma luz, uma velhinha de, não é uma velhinha não, tá? Uma senhora idosa, uma velhinha acesa assim, e vem uma lanterninha, e vem, tá, e vai chegando aquele povo, e uma multidão, fala, nossa, de onde veio tudo isso aqui, né? Com sede do evangelho, né? Então tem muita carência, né? Os indígenas, tribos que ainda não têm a Bíblia na sua língua. Você tem aí NVI, a minha versão diferente de vocês, NVI, né? NHTL, várias versões, tem tribos que não têm na sua própria língua. Então é um desafio muito grande até para tradutores, né? Queria ler mais um texto, Marcos 4, vou ler depois o final, o versículo 20. Mas é a parábola do semeador que você conhece. O semeador sai para semear, parte da semente cai no caminho, vem as aves e comem, a outra parte cai em solo rochoso, ela cresce, mas a raiz não consegue fixar ali e seca. A outra parte cai entre os espinhos crescem e aperta, mas uma parte daquela semente, ela cai num solo fértil. E aqui na Bíblia diz que ela cresce, e ela dá 30, 60, 100 por um. Que investimento é esse? Se eu falasse para você, olha aqui, eu tenho um negócio aqui, que você vai botar R$1, e daqui a um mês você vai pegar R$100. No mínimo você vai pegar R$30. Pode ser que não dê muito certo e vai dar R$30. Imagina, né? Todo mundo já, né? Que benção, né? Opa, tem 1.000 ali, bota o 1.000, pode render R$30 mil. Opa, eu quero esse negócio aí, Rafael. Mas pode render R$100 mil. Nossa, né? Imagina quem que dá um juros desse, né? Nenhum lugar você vai encontrar isso, né? E aqui Jesus está falando isso. Então ele conta, né? Ele é falando, olha, existem sementes que a palavra de Deus semeada, o semeador somos nós, né? E a semente é a palavra, que elas vão cair em solos que não vai dar resultado. Mas Jesus garante que vai ter alguns solos, a gente não conhece esses solos, que ali vai germinar a palavra de Deus. Então vão ter pessoas que vão conhecer o evangelho através da sua vida, e aquela pessoa que você não tem nem ideia, ela vai botar e vai multiplicar 30, 60, 90, 100 por um. Então eu estou ali no rio, né? No Rio Muruquara, esse é o nome do rio. Estamos lá evangelizando, não sei quem vai aceitar Jesus. A gente vai e joga semente, já fiz o apelo, já entristeci porque ninguém aceitou, né? Mas estou jogando a semente. Tem pessoas que aceitaram, outros que não. Outros que estavam ali a bola, né? Olha a bola aqui, o gol está ali, é só chutar e fazer o gol. E a pessoa, não quero aceitar Jesus agora. Entendeu tudo. Mas não aceitou. Mas por que eu estou lá? Porque eu creio que Deus vai... eu creio que tem pessoas, tem solo fértil lá. Por que a gente se desgasta? Tem pessoas que nos ofertam combustível. Tem pessoas... Por que todo esse investimento? Tem uma voadeira, né, uma lancha, tem pessoas... A igreja que nos oferta e tudo mais. Mas por quê? Porque eu creio que ali vai ter um que pode dar 30, 60, 90, a gente não tem ideia. Pessoas que vão levar o evangelho para frente, que vão chegar onde eu não chego. Então, meu desejo lá, irmãos, nosso plano é ribeirinhos convertidos, ribeirinhos discipulados e ribeirinhos que sejam treinados para alcançar outros ribeirinhos. Pense em alguém que não sabe andar no rio, sou eu. Né? Rio, irmãos, não é igual a estrada não, tem o GPS, mostra ali, né? Vira para a direita, você vai andando assim, o rio vira para cá, quando a maré está grande, você não sabe para onde que é, porque parece que tudo é igual, aí está cortando o caminho, aí esses dias, tem até um grupo que trabalha com surdos lá em Afuá, que se perderam lá no caminho, né? no meio das árvores, lá, a água grande, então é difícil, mas o ribeirinho não, o ribeirinho vai embora. Ele pega uma rabetinha, um negocinho, e ele chega em lugar que eu não vou nem saber, lá no último igarapé, Então, esse é meu desejo. Eu sei que o Rafael e a Cris não vão conseguir alcançar muitos ribeirinhos para Jesus. Eu tenho consciência disso. Porque é longe, é difícil chegar. Mas eu creio que quando alguns ali tiverem convertido, eu tenho fé que ali formar uma igreja, vão ter pessoas que vão adiante. Então, a gente já está evangelizando para missões lá. Né? Não quero que a pessoa só aceite Jesus, não. Quero que ele seja missionário e vai adiante. Essa é a nossa oração. Então, irmãos, que investimento é esse? Eu posso fazer um investimento que vai render no mínimo 30, 60, 90 e 100 por um. E eu queria terminar aqui com um versículo lá em Atos 20, 24.
Atos, capítulo 20, versículo 24. Amém? Minha versão diz assim: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. O apóstolo Paulo olha para o final da vida dele, e ele entende, né? Ele diz que a vida dele não vale coisa alguma. Em outras versões, ele nada considera a minha vida preciosa para mim mesmo. O investimento de Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu entendo que investir na minha vida, né, eu mesmo, não tem valor nenhum. Mas o que vale gastar minha vida é que eu complete a minha carreira, o que Deus tem para mim. É que eu possa terminar, possa cumprir a vontade de Deus, a missão que me foi confiada pelo Senhor, de dar testemunho da graça de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina muito, irmãos. Alguém que gastou a vida, né, que morreu por pregar o evangelho. Mas ele não terminou a vida dele falando assim: puxa vida, que investimento que eu fiz. Treinei alguns homens, né, como Timóteo, Tito, treinei algumas pessoas. Evangelizei em alguns lugares, fui apedrejado. Eu sofri naufrágio. E não valeu a pena investir a vida em missões e na obra de Deus, não valeu a pena. Mas Paulo fala: não. Tudo que o resto, para mim que não valia nada, o maior investimento da minha vida é que eu possa ser testemunha do evangelho. Mesmo sofrendo tudo, coisas que a gente não imagina. Mesmo sofrendo coisas que a gente não passou perto. Mas o maior investimento da vida de Paulo era dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Eu tenho certeza que lá no céu, né, a casa de Paulo vai ser maior que a nossa, né? A mansão de Paulo lá, o galardão dele acho que vai ser uma super coroa. Não tenho ideia como vai ser, mas eu tenho ideia que Paulo, ao olhar para trás, irmãos, ele não se arrependeu de ter investido em vidas. Ao olhar para trás, Paulo viu sementes que ele plantou com o sangue dele, né, com sofrimento, mas sementes que deram 30, 60, 90, a igreja crescendo ali naquela época. Irmãos que sofreram, mas que igrejas com muitos crentes, mesmo em perseguição. Eu queria encerrar com isso, irmãos. A gente pudesse desejar, olhar para trás e valer que valeu a pena todo o investimento que a gente fez na nossa vida. Amém? Abaixe a cabeça, eu quero orar pela sua vida, pela minha, pela nossa igreja, e te perguntar quais são os maiores investimentos da sua vida. Porque onde estiver teu tesouro, ali está o teu coração. Você tem juntado para a vida, para a terra ou para o céu? Você tem investido em vidas, em pessoas que, ao estar nas mãos de Jesus, nenhum boom aí, nenhum problema catastrófico no mundo vai reduzir o número de crentes nas mãos de Jesus. Você tem investido para que o nome de Jesus chegue a essas pessoas que estão sem pastor. Você tem investido todos os seus recursos. Eu digo tempo, eu digo dinheiro, eu digo oração, seu coração, seus pensamentos, suas férias. Como você tem investido a sua vida, da sua família? A necessidade é grande, né? Grande é a seara e poucos trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Investimento certo, que vai crescer de 30, 60, 100 para 1. E que em nada, irmãos, nós podemos considerar nossa vida preciosa para nós mesmos, contanto que a gente complete a carreira que Deus tem para nós, de pregar o Evangelho até os confins da terra. Quero orar pela sua vida, que Deus possa sondar o teu coração. Que Deus possa não, que Deus venha sondar seu coração. Que o Espírito Santo venha a encher o coração de cada um de nós, venha incomodar realmente. Se nossa vida tem sido para as coisas terrenas, que Deus possa incomodar e direcionar cada um de nós, eu, você e sua família, para investir naquilo que é eterno. Mas antes disso, eu queria pedir que você falasse com Deus. Peça: Senhor, sonda e conhece meu coração, no que eu tenho investido a minha vida, no que eu tenho investido meu dinheiro, no que eu tenho investido meus recursos, tempo, meus bens. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite.
Que o seu Santo Espírito possa continuar ministrando nos nossos corações, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a olhar para o céu, saber que o Senhor está voltando a cada dia mais perto, Senhor. Que possamos olhar para o Senhor e desejar estar ao seu lado, ó Pai, desejar as ricas bênçãos do céu, ó Pai, desejar as coisas eternas, as coisas que o ladrão não rouba, ó Pai. Perdoa, Pai, porque muitas vezes nossos olhos ficam voltados para bem, para conforto, ficam olhados para nós mesmos, ó Pai, mas que cada um aqui, ó Pai, tenha o desejo como Paulo, tenha a oportunidade, ó Pai, de não considerar nós preciosos para nós mesmos, mas considerar, Pai, completar a carreira, considerar, ó Deus, que pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus, é a coisa mais preciosa que pode existir, ó Pai. Que possamos olhar no céu e desejar, ó Pai, que pessoas possam conhecer a Cristo, e aquelas pessoas elas possam levar outros a conhecer a Cristo. E esses outros mais, que nosso desejo seja, ó Pai, o Teu reino cada vez mais vivo, cada vez expandido mais e mais aqui em nosso país, e nos outros países. Que possamos desejar, ó Pai, orar pelo Senhor, para Ti, ó Deus, como o Senhor da Seara, que o Senhor levante mais trabalhadores, que o foco nosso, diariamente, ó Pai, seja servir no Teu reino, ó Pai. É no nome de Jesus que pedimos isso, agradecidos pelo Teu amor, Tua palavra e pela Tua paciência com a gente, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos.